Olá, queridos alunos do terceiro ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vou incorrer num clichê, né? Que é, estou com saudade das nossas aulas e principalmente do nosso apego pessoal, né? Então, vamos lá à nossa aula de hoje, reforçando mais uma vez o que a gente tem falado sobre a estrutura interna do texto dissertativo argumentativo, tá? Na semana passada, eu expliquei algumas questões, dei o feedback daquela redação que eu havia passado, mas ainda tem aluno com dúvida sobre o que é tópico frasal, o que é tese, como eu faço o desenvolvimento. Então, eu passei uma redação para vocês na semana passada, que foi sobre a solidariedade em tempos de pandemia, em tempos de crise, e eu fiz uma redação, tá? Vocês vão poder ver a partir de amanhã na plataforma, que eu mesma montei uma redação, fiz um que a gente chama de projeto de texto, ou que eu já ensinei para vocês, a tempestade cerebral, que é o brainstorm, e vou postar essa redação, cujo tema foi extraído daquele tutorial 1, para que vocês, assim, ó, não tenham mais dúvidas sobre como elaborar essa redação, ok? Então, vamos reafirmar alguns conceitos? Vem comigo. O que é escrever especificamente, né? Não é um amontoado de palavras, como a gente já viu, tá? Atividade que envolve aspectos da natureza linguística, que são as regras gramaticais, a pontuação, a ortografia, concordância, coesão, coerência e as próprias variedades linguísticas. A cognitiva, que é o seu conhecimento, é que eu quero fazer uma observação. Ninguém nasce aprendendo a escrever. A gente vai construindo a nossa noção de escritor. Então, quando vocês forem pegar um tutorial para fazer, antes de sentar para escrever, vocês precisam ler sobre o assunto. Mas, Eli, no dia do Enem eu não vou ler. Pô, mas o dia do Enem é só em novembro. Até lá você tem que se preparar, ok? Então, assim, antes de sentar para escrever, para dissertar, para discorrer, é preciso estudar sobre o assunto, ok? A pragmática, que é a linguagem no contexto do seu uso na comunicação, e a cultural, que na realidade seria C2 da gente, tá? Que é a interdisciplinaridade. E aí, ó, a escrita é resultado de texto de um sujeito que escreve com uma determinada linguagem, que nesse caso vai ser sempre a formal, tá? Não se escreve, ó, sobre o que não se conhece. Por isso é de suma importância ler os textos de apoio para saber exatamente, né, qual é a vertente que a banca quer que você siga, tá? O seu posicionamento. Entendendo a prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que você deve ter desenvolvido, que você vai desenvolver ainda durante os anos de escolaridade. Nessa redação, você deverá defender uma tese que vai permear todo o texto, uma opinião a respeito do tema proposto, apoiada em argumentos consistentes, estruturados de forma coerente e coesa, de modo a formar uma unidade textual de sentido completo. Seu texto deverá ser redigido sempre de acordo com a norma padrão da língua portuguesa e, finalmente, apresentar uma proposta de intervenção social que contemple e que respeite os direitos humanos, lembrando sempre que essa proposta de intervenção social, ela não se caracteriza pela solução do problema, mas sim pela minimização deste, ok? Então, eu tenho um tema. Desse tema, eu vou extrair a tese, vou defender através de argumentos, credibilizá-los através das estratégias argumentativas e, assim, então, fornecer uma proposta de intervenção, ok? Então, vamos lá? Em que sou avaliada? A gente já viu isso, mas eu quero relembrar sempre em todas as aulas. Competência 1, demonstrar domínio da língua portuguesa. Competência 2, interdisciplinaridade, né? E lembra que é importante dizer que ela precisa estar na contextualização, na introdução, tá? Competência 3, estratégia argumentativa, é o que você seleciona para embasar os argumentos que você ofereceu. Competência 4, demonstrar coesão e coerência com todas as unidades textuais, tá? E a competência 5, elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, sempre respeitando os direitos humanos, ok? Isso aqui tem que estar na cabecinha de vocês até o dia da prova, tá bom? E aí, aqui é que eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Se alguém ainda tem dúvida desses conceitos, tá?
porque eu vou fazer, já fiz a redação, que vou postar para vocês, tá? Vou gravar para vocês, com tudo, com todas as partes especificadas, como tese, argumentos, estratégias, tudo, tá? E eu queria que vocês prestassem bastante atenção para não ter mais dúvidas sobre isso. A tese, o que é a tese? É a ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve estar relacionada ao tema, ou seja, à proposta de redação, e apoiada em argumentos ao longo da redação. Então, essa tese aparece claramente, de forma explícita na introdução, e depois ela vai sendo corroborada ao longo do texto, tá? Argumentos são as justificativas para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Cada argumento deve responder a pergunta, lembra que eu ensinei na sala? Por quê? Em relação à tese defendida. O que aparecer como resposta em ordem de relevância funcionará como argumento, tá? As estratégias argumentativas, que fazem parte da competência 3, são recursos utilizados para desenvolver os argumentos de forma a convencer o leitor. E são eles: exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimento de pessoas especializadas no assunto, alusões ou recortes históricos, comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos, ok?